Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a realidade política do tempo de Jesus Cristo. Vamos falar também sobre a indignação do Messias quando jovem, diante da imponência e da arrogância do rei Herodes. Vamos aproveitar ainda para orações e jejum, já que estamos na Semana Santa e somos cristãos. Lembrando que sempre na Semana Santa eu trago aqui um vídeo sobre a história de Jesus Cristo, procurando ressaltar a parte que não estaria nos evangelhos, o que a gente imagina não está. São informações obtidas em documentos históricos e outros livros de concepção popular. O tempo de Jesus era uma verdadeira balbúrdia política. Havia muitos grupos em conflito naquele pequeno pedaço de chão. E havia também muitos profetas pregando o fim do mundo e se dizendo representantes de Deus. A história que eu quero contar aqui hoje é a seguinte. Vamos lá. Jesus de Nazaré viveu numa época politicamente turbulenta. A região em que ele nasceu se criou e pregou palavras de solidariedade e amor. Era dominada pelos romanos e pelo ódio. Os judeus estavam divididos, o que, de certa forma, favoreceu a presença do Império Romano e de outros povos que os dominaram em épocas anteriores, como os egípcios, os babilônios, os sírios. Havia 5 grupos políticos e religiosos. Os fariseus eram os doutores da lei e defendiam ardorosamente os escritos do Velho Testamento. Eles acusaram Jesus de blasfêmia quando este se proclamou Filho de Deus. Havia também os saduceus, que se aliaram aos romanos para garantir privilégios que eram negados à grande maioria do povo pobre e oprimido. Os essênios eram monges elitistas e que condenavam as pregações no templo por considerarem o lugar impuro. Já os herodianos seguiam o rei Herodes, o Grande, um rei de fachada, mantido pelos romanos apenas para aquietar os ânimos dos dominados. Por fim, os zelotes nacionalistas e extremistas que defendiam a Revolução Armada e a socialização das riquezas da Palestina. Barrabás, que foi libertado em troca do sacrifício de Cristo, provavelmente pertencia ao grupo dos zelotes. Ele foi preso por matar inúmeros soldados romanos e tinha a admiração de grande parte do povo. Judas Iscariotes, o discípulo traidor, também era um zelote, de acordo aqui com nossas pesquisas. Havia um zelote entre os discípulos de Cristo, pontifica o Monsenhor Amadeu, numa entrevista que fiz com ele há algum tempo em Teresina. Na época ele atuava na matriz de Nossa Senhora do Amparo, na capital do Piauí. Os zelotes, eles pregavam no deserto. Jesus, muito provavelmente, os teria encontrado no período de 40 dias em que jejuou e foi tentado pelo demônio antes de dar início à pregação que o condenaria à morte em apenas 3 anos. A Palestina dos tempos de Cristo tinha ao todo 600 mil habitantes. Na capital, Jerusalém, moravam cerca de 50 mil pessoas. O norte era fértil e verdejante, o sul árido e extremamente empobrecido. De uma extremidade à outra, apenas 250 quilômetros. Bem, pessoal, chegamos à segunda parte do vídeo. Aqui nós vamos conhecer uma outra face de Jesus Cristo, uma face de revolta perante os absurdos da política e do poder mal utilizado naquele seu tempo. Durante o aprendizado de Jesus, ele e seu pai José estiveram na cidade de Séforis, capital da Galileia, a 1 hora de caminhada de Nazaré. Ali, José ensinou Jesus a construir belas residências. José conhecia muitas artes. Em Séforis residia o cruel Herodes Antipas, filho de Herodes, que reinou sobre a Galileia, a Idumeia e a Judéia. Foi naquela cidade que José sofreu um acidente de trabalho que o deixaria convalescente por vários meses. Ele estava construindo um prédio público quando um bloco de pedra se soltou e o feriu gravemente. José buscou junto ao rei Herodes uma indenização para o tempo em que não tivesse condição de labutar. Mas Herodes a negou e Jesus passou a fazer o seu trabalho e o trabalho do seu pai terreno. Naquele tempo, Herodes costumava passar em procissão, cruzando as avenidas da cidade, as ruas, as praças. Vendo-o passar, o jovem operário Jesus não sabia por que seu sangue corria veloz como um cavalo e nem desconfiava ainda da razão de tanto medo que sentia. Era o coração que falava, já que a mente ainda estava emudecida. Ele então redobrava seu zelo no trabalho, devotando-se inteiramente à carpintaria. Nesse momento, a gente percebe a revolta de Jesus. Ele olha para Herodes e toda a sua corte,
todas aquelas pessoas imponentes, arrogantes, diante da miséria da maioria, todo aquele luxo diante da humilhação imposta ao povo, dos altos impostos, da verdadeira usurpação, tudo para financiar um abuso inconsequente e incondizente com a pobreza reinante. Os cronistas ressaltam a indignação do Messias. O momento em que ele poderia ter utilizado seus poderes, quem sabe, de uma forma indevida. Mas ele reflui, sua santidade se impõe. Não seriam o poder e a corrupção a fazê-lo perder a calma, a tranquilidade, a antecipar de forma incorreta a sua força perante os homens. A gente pode tranquilamente dizer que esse seria um lado secreto de Jesus de Nazaré. 3 anos depois, a verdade lhe seria revelada à margem do Rio Jordão, pelo seu primo João Batista, filho de seus tios Zacarias e Elizabeth, e assim como ele, previamente anunciado por um anjo do Senhor. Para produzir esse vídeo, fiz pesquisas junto ao livro O Evangelho segundo o Filho, de Norman Mailer, e também no meu livro José, que publiquei em 2005 para contar a história do pai terreno de Jesus. A leitura de ambos, é claro, eu recomendo. No caso de José, estou inclusive preparando uma edição para a internet. Se gostou do conteúdo, deixe o seu gostei e verifique a sua inscrição. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.